Gente, apaga. Socorro. Oi, gente, sejam muito bem-vindos de volta. Bom, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha semana, as coisas que eu faço durante a semana que envolvem arte. Hoje eu vou começar uma tela e eu vou estar testando uma nova técnica que eu nunca testei, que é a técnica de queimar a tela. Mas o que é queimar a tela? É simplesmente um preparo que você faz ali pra tampar os poros da tela. Que sim, a tela tem poros. Mas eu só vi só vagamente, eu não pesquisei a fundo, não pesquisei melhor. Eu tenho uma ideia de como seja isso, mas assim, não pesquisei a fundo. Então eu vou meio que na sorte. E eu acho que não é tão difícil. Mas vamos lá. Ingrid, o que você usa para poder riscar as suas telas, desenhar nas suas telas? Bom, o certo seria carvão vegetal, tipo um pedacinho assim de carvão vegetal. Mas eu não tô com carvão vegetal aqui, então eu estou usando um lápis normalzinho. Não é muito legal que o lápis esteja muito apontado, eu vou dar uma gastada na ponta dele pra não machucar a tela. E uma borracha normal também, que não é o ideal, ou seja, não tô usando nada ideal. Mas o certo é você usar uma borracha limpa-tipo. Só que a minha borracha limpa-tipo, ela sujou tudo, que eu tenho um bichinho peludo. Aí ficou um troço. Aí eu joguei ela fora e eu tô usando borracha normal. Mas o ideal é carvão, pedacinho de carvão, que é mais fácil de apagar, e borracha limpa-tipo, tá bom? Aí eu também uso esse instrumento aqui, que nada mais é que um compasso com um palito de churrasco preso. E eu uso ele pra fazer as marcações na tela, tirar as medidas, enfim. Agora é a hora do show, eu quero ver se vai dar certo. Eu vou passar aqui a sombra queimada, né, que é um tom de tinta. Vou usar tinta a óleo pra pintar. E você pode pintar de qualquer cor. É só basicamente queimar a tela e fazer uma camada de cor antes de pintar. Mas a maioria dos artistas usa essa cor, então eu vou começar por ela. Já peguei o meu diluente aqui. Aí eu vou usar esse plástico. Vou colocar a tinta aqui. Por que eu vou usar esse plástico? Porque eu tô com preguiça de limpar minha paleta. Eu tô com muito pouco tempo. Então é o plástico da própria tela. Ai, coisa feia. Tirar o... Calma aí. Gente, isso tá confuso. Tirar os coisinhas de borracha. Não, eu acho que eu diluí pouco até. Meu Deus do céu, Ingrid. Jesus. Gente. Socorro. Tá, eu vou passar só o diluente, então. Acho que o diluente de... Ah, a ideia, pelo que eu entendi, é ficar meio transparente. No caso, não tá funcionando. Gente, tá. Mas não apaga. Ah, não apaga de baixo. Não apaga. Não apaga. Tá. Mas então, o que eu passei aqui já dá pra tela toda, né? Gente, apaga. Não apaga. Gente, apaga. Socorro. Será que era pra mim ter feito o rascunho em cima disso? Porque apagou tudo. Ai, eu não acredito. Gente, eu não tô vendo nada.
Não, não precisa pesquisar. Eu vi 2 vídeos há 35 anos atrás e eu vou saber fazer. Agora eu realmente tô com vontade de queimar essa tela. Gente, ficou assim. Gente, ficou assim. Nota 2. Nossa, ficou muito ruim. Mas eu vou deixar secar e eu vou ter que esboçar tudo de novo. Porque apagou de novo. Eu acho que o problema foi o meu diluente. Ou eu devia ter feito esboço por cima, mas eu já vi pessoas fazendo esboço, passando tinta e o esboço não saía. Eu acho que eu usei muito diluente e diluiu até o lápis, né? Porque se dilui tinta a óleo, imagina o lápis, né? Eu acho que foi isso. Vou deixar secar aqui alguns dias, porque do tanto de coisa que eu passei vai demorar uma eternidade. Mas enfim, não deu certo, é isso. Vivendo e aprendendo. Experiência. Todo o tempo que me sobra, eu tento aproveitar ao máximo para pintar. Muitas das vezes me sobra pouco tempo, tipo 1 hora, 30 minutos. Como foi o caso desse dia, eu só tinha meia hora para pintar, então decidi passar uma primeira camada de tinta e rascunhar algumas linhas que eu tô fazendo. Aí no dia seguinte eu fui imprimir e pegar algumas referências. Eu pego em foto mesmo, que eu acho que fica bem melhor. E muitas das vezes eu levo meus materiais para o trabalho, porque eu trabalho com hospedagem, então enquanto eu espero os hóspedes, eu vou pintando, né? Aí eles chegam, eu paro, eu atendo e volto a pintar. E eu só não faço isso nos dias que eu tenho que limpar os quartos. Gente, primeiro de tudo, me desculpem essa franja parecendo a franja da Magali. Eu tô tentando deixar ela crescer e tá complicado. E lá fui eu rascunhar de novo, porque meu rascunho apagou, né? Tive que fazer tudo de novo. Mas foi muito bom, porque eu realmente gostei muito mais desse rascunho que eu fiz, porque eu fiz mais calma. Naquele dia eu tava com o tempo meio apertado, então eu acho que quando a gente tá com o tempo apertado assim, a gente fica muito mais ansioso e querendo que as coisas terminem rápido. E o resultado não fica tão legal, né? Pintar pra mim é uma coisa também que eu sinto que só fica muito legal você fazer calma. E o rascunho é uma coisa que demanda muita calma e paciência da gente. Eu mesmo odeio fazer rascunho. Não sei se eu já falei isso no último vídeo, mas eu não gosto muito de desenhar. Eu gosto de pintar. Então, pra mim, rascunho é uma parte muito complicada e que eu tenho que treinar bastante. Eu fui pesquisar melhor e eu vi que realmente é mais indicado você fazer o rascunho após você passar a primeira camada de tinta, para o rascunho ficar mais visível. Era meio óbvio, mas na hora não pensei. E por isso que é importante você pesquisar antes de fazer alguma coisa assim mais técnica. A arte, muitas das vezes, ela é intuitiva, e às vezes eu tenho esse negócio de querer fazer pela minha intuição. Mas eu aprendi que algumas coisas, ainda mais coisas técnicas, você tem que pesquisar e estudar antes. Porque senão você vai passar muita raiva e vai ter que fazer tudo de novo. E tudo bem, porque mesmo que você erre e tente outra vez, você vai estar aprendendo do mesmo jeito. Mas poderia ser um pouquinho mais de boa, né? Outro grande evento é limpar a paleta de tinta. Misericórdia. Toda vez que eu começo uma tela nova, é aquele rolê para limpar a paleta, deixar ela bonitinha de novo, diluir a tinta, enfim. É uma coisa que tem que ter muita paciência, então é todo um preparo para começar uma tela nova. Gente, eu tava aqui fazendo a minha paleta, né, de cores, tudo, eu vou ir colocar as cores aqui. E tem as cores que eu uso sempre, e algumas cores, né, diferentes eu uso para chegar mais rápido em determinados tons, que é o caso desse céu azul. Eu tenho esse tom aqui que é o azul celeste, que eu não uso ele normalmente, pode ver que ele tá cheinho. E eu acho que é quase o mesmo azul, se não o mesmo. É muito perto. Olha só, é bem próximo o tom. Eu acho que pra eu chegar lá, eu tenho só que clarear ele bem pouquinho
coisa pouca mesmo, e eu já consigo chegar nesse tom. Já clarei demais. Mas enfim, é bem próximo. Talvez eu tenha que colocar algum outro tom aqui pra poder ajustar melhor. Mas já tô muito feliz, porque como é um fundo e eu vou precisar fazer bastante tinta, ó, tá quase. Eu vou precisar fazer bastante tinta, é mais fácil pra mim. Tá vendo? Agora quase sumiu, ó. Tá bem próximo. É uma coisa assim. Só vou ter que usar este tom já pronto com um pouquinho de branco. E se eu sentir na necessidade de saturar mais ou menos, enfim, eu mudo. Agora já taquei branco de novo. Agora, esse é um dos momentos que eu mais amo na pintura, que é fazer o fundo. Gente, fazer o fundo é libertador, porque eu não me preocupo tanto com fazer mais coisas, tipo, eu não me preocupo em fazer tudo bonitinho, sabe? Eu coloco uma música que eu gosto e vou pintando tudo de uma cor só. Claro que tem que fazer algumas nuances, tá. Mas é muito libertador fazer fundo da tela. A nuvem, gente, pra ficar mais realista, ela precisa de um fundo mais escuro e você vai clareando aos poucos, né? E aí, eu tava muito apressada e eu já quis clarear logo, só que tinta a óleo você tem que ter paciência, esperar secar tudo, e não tava dando certo, tava misturando com a tinta de baixo e não tava ficando legal, então eu tive que dar um tempo. Eu simplesmente molhei o pincel sujo no meu café que eu tava tomando. Gente, seguinte, eu tô acabada, mas eu vim aqui pra falar pra vocês que eu pintei um pouquinho, mas sem gravar, porque eu tava sentindo a necessidade de... Eu não sei, às vezes quando tá filmando assim com a câmera, dá uma leve impressão que tem alguém olhando, mesmo que seja uma câmera. Aí eu tava querendo pintar assim, sem o compromisso de filmar tudo, queria tempinho assim só pra relaxar, sabe? Eu tava com muita coisa na cabeça. E aí eu dei uma pintada aqui, sem gravar. Aí eu fiz só essa partezinha, que são as bananas. O fundo aqui eu tive que cortar, dá pra ver, tá vendo? Azul. Mas eu vou arrumar, mas eu fiz as bananas. E eu gostei muito das bananas aqui em cima. Eu achei que ficou muito bom com o contraste do azul no fundo, assim, ficou muito legal. Porque, né, afinal, né, amarelo e azul, né, dá um contraste muito bom. E aí eu tô trabalhando nesse caule, que é bem difícil. Tipo, tá muito cru ainda. E aqui ainda nem secou. Aí eu tô trabalhando aqui pra dar a primeira camada no coração da bananeira, pra vir com os detalhes e finalizar. E nossa, que caule difícil, misericórdia. Eu fiquei muito tempo nisso. Gente, eu ainda coloco... Tá acelerado, mas eu ainda coloco mais rápido, porque eu realmente demoro muito pra detalhar. Estou estudando pra ser mais objetiva nisso. Agora, que hora legal que é colocar uma cor assim, que dá contraste com o fundo na tela. Ai, gente, esse momento é tão satisfatório. Aí eu fui fazendo umas camadas, né, tipo, tem que ir construindo a cor e tudo mais. A tinta óleo é uma tinta, gente, que você tem que ter muita paciência. Mas eu gosto dela porque eu consigo mexer nela, sabe? Se eu não gostar de como tá, eu consigo mudar mais rápido. A acrílica, ela não me dá essa liberdade. E aí ficou assim, com um contraste no fundo, eu gostei bastante. Voltando aqui pra dar continuidade à tela. Ai, gente, eu vou gravar assim mesmo, que hoje eu tô só o pau da raviola. Mas não vamos desistir, não é?
Vocês estão conseguindo ver o grande erro que eu cometi neste momento e o tanto de tempo que isso vai me custar lá na frente? Eu não vou falar disso agora, mas previamente eu quero dizer pra vocês, prestem muita atenção quando vocês forem preencher o fundo da tela. Parece mentira, mas acabou a luz. Bem quando eu estava gravando. Nunca tenho tempo, e quando tenho tempo a luz me acaba. Eu gosto de mostrar essas pausas pra vocês, porque eu acho super importante pra cabeça voltar pro lugar. Gente, às vezes eu fico tanto tempo olhando pra tela que eu fico até vesga. Não, mas é sério, eu acho que todo trabalho que você precisa de concentração, que você precisa ficar muito tempo focado, você tem que dar esse tempo pra sua cabeça, sabe? Voltar pro lugar, a sua vista também, que misericórdia. E eu acho que é um tempo que é muito otimizado, assim, que depois eu volto melhor do que eu tava antes, assim, eu volto prestando mais atenção, eu volto com um outro olhar pra tela. E vocês percebem que essas minhas pausas no último vídeo também mostrei, envolvem muito comida, né? Eu acho que eu fico tanto tempo pintando, demora às vezes 3, 4 horas pintando uma tela, que aqui parece bem rápido, que eu fico morrendo de fome quando eu paro. Aí é ótimo que a gente já dá uma sustância assim pro corpo, sabe? Descansamento, sustém o corpo e volta pra batalha. E agora vamos falar sobre o meu grande erro nesta tela, que eu comentei com vocês há pouco. Que, gente, eu tenho uma mania terrível de, quando eu vou pintar o fundo, eu não chego perto da linha do rascunho. Do rascunho não, do esboço. Eu não sei se vocês me entendem, mas sabe... Você tem que chegar bem perto da linha quando você pinta o fundo, porque quando você preencher a figura em si, você não vai ficar com um espaço não pintado entre elas. Gente, isso é bem difícil de explicar, agora que eu percebi. Mas vocês entendem, gente? Se você não pinta o fundo encostando na linha da figura que tá na frente, vai ficar uns poros assim da tela aberto entre as duas coisas, assim, vai ficar um espaço estranho assim, sem nada, uns porinhos abertos aleatório. Aí depois você vai ter que ficar arrumando isso e o seu fundo tem um tom. Esse fundo ainda era fácil, mas às vezes tem um tom específico. E você vai ter que ficar acertando o tom e você vai perder muito tempo com isso. Então é uma coisa que eu preciso arrumar e que eu sempre erro e sempre me leva tempo. Nesse meio tempo, eu também pintei mini telinhas com o intuito de fazer tutoriais rápidos para quem tá começando a pintar. Eu não gravei aqui porque foram vídeos na vertical, mas eles já estão aqui disponíveis nos shorts do YouTube. Sim, surgiu uma grande questão, porque a parte da finalização envolve os detalhes, né? Os detalhes envolvem eu fazer algumas abelhinhas ali em volta do coração da bananeira, que a minha ideia inicial era registrar isso, né? Eu fiz essa cena por conta disso, só que eu não contava com a dificuldade minha de desenhar essas abelhinhas, porque é muito difícil. E eu queria ainda, eu quero, né, desenhar em tamanho real, tamanho de uma abelha mesmo, entendeu? Assim como o coração de bananeira aqui, ele tá num tamanho real, o tamanho do que eu tava vendo. Aí, eu estou treinando pra ver se eu consigo fazer certinho. Olha só, eu fiz várias abelhinhas, uma só pela misericórdia. Porque no começo tava aparecendo tudo, tava aparecendo um mosquito, tava aparecendo um marimbondo, tudo menos uma abelha. E não é uma abelha daquelas abelhas amarelinhas, sabe? É tipo uma abelha melzinho, que a gente fala, que é uma abelha pretinha, né? E um dos meus medos também era que não ficasse parecido com uma mosca, porque fica muito estranho. Aí, enfim, treinei um pouquinho aqui no papel. Antes disso, eu tentei várias vezes na tela e não me deu certo, obviamente. Aí tentei no papel. E agora vamos tentar novamente na tela pra ver se eu entendi o formato.
da querida abelhinha. Gente, ficaram parecendo moscas. Se ficaram, eu sei que eu fiz de tudo que eu podia pra poder não parecer moscas. Dei a minha vida. Eu vou retocar mais algumas coisinhas. Eu não ia, mas olhando pela câmera aqui eu descobri que eu vou. Espero que não tenha ficado parecido com moscas. Ah, gente, mas assim, tá transmitindo a sensação que eu queria. De parecer realmente que eu tô de frente pra um coração de bananeira. Chegou a hora de finalizar a tela pintando as bordas. E eu não sei vocês, mas eu não tenho paciência de pintar um lado, depois deixar secar o outro. Eu vou pintando tudo de uma vez e aí eu sujo tudo em minha mão. Fica um negócio, mas dá certo no final. Tchan, 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 tchan. Eis aqui meu coração de bananeira cheio de abelhinhas. Gente, quando eu fiz essa tela, eu achei assim que era uma coisa muito aleatória pra se pintar. E eu fiquei pensando se as pessoas iam gostar, se era muito aleatório. Mas aconteceu que faz um tempinho eu postei um vídeo no TikTok mostrando as minhas telas, as coisas que eu pinto, enfim. E apareceu muitas pessoas falando desta tela, falando o quanto elas tinham lembrado da infância delas, do lugar onde elas moravam na infância. Enfim, vou deixar alguns comentários aqui que eu recebi. E nossa, me deu um livro tão grande que eu achava assim que era um surto da minha cabeça desenhar um coração de bananeira. Porque eu achava um surto, que normalmente as pessoas pintam uma paisagem, sei lá, um leão, alguma coisa assim. Agora, um coração de bananeira eu tava achando muito, sabe? Só que assim, eu olhei pro coração de bananeira um determinado dia. E é aquilo que eu falei, eu achei bonitas as abelhinhas. E eu falei, cara, eu quero pintar isso. Eu me senti bem olhando aquela cena das abelhinhas do coração de bananeira. E eu falei, vou pintar isso, vou registrar isso. Que é o que eu mais vejo no meu dia a dia, quando eu vou pra casa lá dos meus pais. Porque lá tem muita bananeira. E eu cresci, né, neste lugar, então sempre tava vendo. E eu sempre tava lá olhando as abelhinhas e admirando. Mas é isso, gente. Mais um vídeo. Me conta aqui se vocês gostam de vídeos mais longos, assim, ou se vocês preferem vídeos mais curtos. O que vocês gostariam de ver nesse canal. Se vocês gostariam que eu falasse sobre algum assunto ou mostrasse algo. Conta aqui pra mim que eu quero saber. Me sigam nas redes sociais e se inscrevam aqui. Gente, assim, eu não ligo de estar falando com 5 pessoas aqui, sabe? Mas se uma dessas pessoas, se um ser humano sair daqui um pouco mais inspirado, com alguma ideia nova, ou com algo bom, gente, eu fico muito feliz e faz valer muito a pena. Mas quando tem um inscrito a mais aqui, eu fico muito feliz. Dá um gás muito grande pra continuar produzindo. Então, se você gostou e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva nesse canal aqui pra me apoiar. E é isso, um abraço!